presidente da Câmara Federal, do Senado Federal, governadores, prefeitos e demais autoridades. Ninguém está acima da lei. Assim, voto em nome do PP pela aprovação do meticuloso e contundente relatório que acolheu a admissibilidade da denúncia e, consequentemente, o prosseguimento do processo de impeachment no plenário do Senado Federal. Este é o voto do Partido Progressista aqui representado nesta comissão especial. Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu quero reafirmar aqui os cumprimentos ao presidente, o senador Raimundo Lira, ao relator, senador Antônio Anastasia, pelo equilíbrio, por todas as atitudes conciliadoras, ao mesmo tempo equilibradas, durante todo esse período que sei a dificuldade que foi de presidir essa comissão. Senhor presidente, eu quero também, neste momento, dizer que ontem tive a oportunidade de fazer uma análise técnica, jurídica e também política do porquê do nosso voto em apoio ao relatório do senador Antônio Anastasia, mas também poder buscar, neste momento, aquilo que Vossa Excelência, o presidente Raimundo Lira, ao iniciar a sessão, disse que nós teremos que tirar daqui também algumas lições neste processo no decorrer de 3 meses aqui no Senado Federal e vai se alongar por 4 meses. Nós temos que entender que, diante dos fatos atuais e dentro do sistema presidencialista, é inadmissível convivermos com o atual sistema eleitoral e é inadmissível continuarmos aceitando as regras de uma lei 1079 de 1950. O presidencialismo não suporta esse período de 4 meses, independente de todo o esforço que se faz na área econômica, tentando recompor a economia do país, diante dessa situação em frangalhos que o PT levou à nação, destruindo das maiores empresas do mundo, como a Petrobras, a assaltar até aposentados, mostrou que o projeto é de poder e não tem nenhum compromisso com o país e muito menos com a sociedade brasileira. Como tal, senhor presidente, nós precisamos, com a responsabilidade que nós temos, priorizar uma reforma política. Se não for feita uma mudança substantiva no sistema eleitoral brasileiro, não tem economia que suporte uma prática totalmente deteriorada, que hoje age como um processo cupinicida, que destrói, que corrompe, que faz concessões que o brasileiro não suporta mais arcar, pagando uma alta taxa de impostos neste país e nenhum benefício é dado. Eu vejo aqui a presença do senador que eu tenho um carinho enorme por ele, Cristóvão Buarque, e vou ter que plagiá-lo hoje. Vou ter que plagiá-lo. A frase dele é algo que me deixou assim pensativo. A capacidade dele com as palavras de poder resumir, tá certo, a que ponto chegou esse governo. Não corrompeu apenas a política, corrompeu o caráter e a inteligência de grande parte das pessoas. Isso, para mim, é um relato que define a que ponto nós chegamos. E essa metodologia, esta prática, ela precisa ser mudada no país. Nós temos que encarar uma reforma política para que o parâmetro não seja distribuição de cargos, para que o parâmetro não seja a utilização de máquina pública, para aquilo que é um esforço fiscal para poder recompor a economia do país, não faça concessões a corporações. Por isso a necessidade de nós termos um processo célere, para que aí sim, identificado todos os crimes da presidente ou do presidente da República, aquilo tenha uma celeridade e a condição de governabilidade. Do contrário, a interinidade ainda passa a deteriorar e desidratar muito a economia e a credibilidade política no país. Como tal, senhor presidente, eu quero concluir dizendo que não só apoio, como ficou claro e expresso as pedaladas, como também a utilização de 60 bilhões de reais para poder aí se reeleger e manter a sua reeleição, como também a utilização de decretos para fraudar
o respeito que se tem à Constituição como ao Congresso Nacional. A minha posição, senhor presidente, em nome do senador Zé Agripino, em nome do senador Davi Alcolumbre, em nome do senador Ricardo Franco, nós votaremos acompanhando o voto do relator pela procedência da acusação e o prosseguimento do processo pelos crimes de pedalada e de também publicação de decreto. Este é o voto do democrata no Senado Federal, pelo afastamento da Presidente da República e acolhimento do voto do relator. Obrigado.